Olá pessoal, aqui é o Wagner da empresa Spectre Education, tudo bem? Pessoal, hoje nosso assunto é sobre um documento de soldagem muito importante dentro das indústrias, tá? E você como gestor de inspeção de qualidade precisa conhecer, tá? A gente está falando de qualificação de procedimento de soldagem, que na indústria hoje chamam de especificação de procedimento de soldagem, ou a sigla chamada EPS. Então vamos lá? Bom pessoal, então vamos lá, tá? Vamos falar sobre qualificação de EPS, tá? Vou colocar tudo maiúsculo aqui para a compreensão ficar legal, tá? Vamos lá, qualificação de EPS, tá? Aí pode vir aquele questionamento, Wagner, o que é uma EPS, tá? Então o significado da EPS, tá? Vou colocar aqui do ladinho, tá? É especificação de procedimento de soldagem. Tá? Ou seja, ele é mais conhecido, tá? Vou colocar aqui como procedimento de soldagem. Ok, pessoal? Então vamos lá. Dentro das indústrias, hoje, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, tá? No momento que um determinado produto acabou de entrar, tá, dentro da empresa, você ou a empresa, no caso, né, tem que ter essa qualificação em mão, tá? Porque não tem como você conhecer as propriedades mecânicas da soldagem que você vai aplicar na peça sem antes ensaiá-la, tá? Mas como é feito isso, tá? Pode ser o teu questionamento agora, tá? Então ele parte da premissa mais ou menos o seguinte: entrou um projeto na sua empresa, tá? E esse projeto tem determinadas juntas soldadas a serem executadas, tá? Porém, antes disso, tá, você tem que apresentar a qualificação de CPS para o teu cliente, para daí sim ele vir autorizar para que você utilize ela no produto do qual ele quer que você fabrique, tá? Obviamente. Mas como esse processo acontece dentro da empresa, tá? Então vamos lá. A empresa ela tem a demanda, tá? A empresa ela tem a demanda, tá? Ou seja, ela abre a necessidade, tá? Mas ela abre para quem, tá? Ela abre essa necessidade, tá, para um inspetor de soldagem, tá? Hoje no Brasil é o nível 2. É o inspetor de soldagem qualificado nível 2, tá? Pela FBTS, que é a Fundação Brasileira de Tecnologia Tecnologia de soldagem. Travou aqui, pessoal. Vamos lá. No momento, então, a empresa ela tem a demanda, tá? Ela abre essa necessidade se ela não tiver esse procedimento já qualificado, tá? Ela abre para quem? Tá? Ela abre para um inspetor de soldagem nível 2, que já pode estar no seu quadro de funcionário internamente, tá? Ou pode estar terceirizando para uma empresa terceira vir fazer essa qualificação, tá? Então, no momento que a empresa tem a demanda, ela abre essa necessidade para o inspetor de soldagem nível 2, tá? Ou qualquer empresa que tenha esse profissional, para que esse profissional execute a qualificação desse procedimento de soldagem, tá ok? Então vamos para outro ponto aqui, tá? Então, no momento que ele abriu para o inspetor de soldagem nível 2, tá? O que o inspetor de soldagem ele vai verificar, tá? Primeiramente, ele vai olhar para o projeto em si, tá? E vai constatar, tá, qual tipo de solda vai ter que ser executado ali, tá? Então vou botar aqui tipo de solda, tipo de soldagem, tá? Vou até colocar aqui sem o negrito, tá? Qual que é o tipo de soldagem vai ser executado ali, tá? Qual que é o metal de base que será utilizado? O metal de base, pessoal, que eu falo aqui é a tua chapa, o tubo, qual o tipo dele, tá? Se é um 1020, 1010, se é um A36, se é um ASTM 572, tá? Então pode ser qualquer material aqui, tá? Então vou colocar um exemplo. Sai 1020, pode ser um ASTM A36, né? E por aí vai, tá? Então ele precisa A36. Então ele vai olhar o projeto, vai ver quais tipos de materiais tem ali dentro, tá, desse projeto, e vai correr para a norma, tá?
e vai verificar dentro da norma. Se for estrutura metálica, obviamente, tá? Ele vai pegar a norma, vamos assim botar aqui, vai pegar a norma AWS, tá? Pode ser a D1.1, que é para estrutura metálica, tá? Ou pode ser outro, um exemplo aqui, tá, pessoal? Pode ser a ASME 9, tá? Que é muito utilizada também para qualificação de procedimento, qualificação de soldadores também. E ela tem como foco também vasos de pressão, tubulação e por aí vai, tá? Então aqui nós estamos falando de normas, tá? Então ele vai analisar qual norma o produto se encaixa, tá? Pode ser nessa sequência que eu estou passando aqui, ou pode ser totalmente inversa, tá, pessoal? Mas a ordem não altera o resultado em si, porque ele vai ter que analisar todos esses pontos aqui, o nível 2, tá? Depois disso, ele vai verificar, obviamente, tá? Se essa determinada peça, ela vai precisar de pré-aquecimento, tá? E qual será a temperatura interpasse das soldagens, tá? O que eu quero dizer aqui, pessoal, tá? Tem determinados materiais, tá? Que ele é muito rico, são ricos em carbono, tá? Quanto mais concentração de carbono dentro de um determinado material, ele é mais duro, tá? Vamos usar esse termo, tá? E no momento que ele tem essa maior resistência, tá? A soldagem em si, para ficar uma soldagem boa, vamos assim dizer, tá? Ela precisa de pré-aquecimento, ou seja, vamos usar o termo, né? Para deixar esse aço mais doce para ser soldado, tá? Porque se o material ele é rico em carbono, ele é duro, você vai aplicar soldagem ali em cima, ele não vai ter, vamos dizer assim, a fusão necessária, a penetração necessária para que esse determinado produto soldado ele tenha resistência no momento que o produto estiver em uso, tá? Então, por esse motivo, o inspetor de soldagem nível 2 ele vai avaliar se esse pré-aquecimento é necessário em determinado material, tá? Que o teu projeto está especificando, tá? Outro ponto também, pessoal, é a temperatura de soldagem interpasse, tá? É outra questão importante. Porque dependendo do tipo de material que você venha a soldar, tá? Ele vai ter uma temperatura de interpasse a ser respeitada. Por exemplo, começou a soldar ali, tá? A determinada peça, tá? O inspetor ele vai lá, vai acompanhar, obviamente, a soldagem dessa peça e vai colocar, opa, o primeiro passo atingiu de 100 graus a 150, um exemplo, tá, pessoal? De 50 a 100 graus, tá? E no momento que ele deu o segundo passo, a peça estava mais quente, daí a temperatura de interpasse ele já pulou, não é mais 50 graus. Aí é de 100 a 150, que tem que manter isso até o final da soldagem. Ou seja, pessoal, essas regrinhas básicas, tá? Você não tem que conhecer a fundo, tá? Mas você tem que entender como o inspetor de soldagem nível 2 avalia antes de fazer um procedimento de soldagem, tá? Então a gente acabou de falar tipo de soldagem, tá? Até vou colocar entre parênteses aqui para não esquecer. Tem o processo MIG-MAG, tá? Tem um processo também eletrodo revestido. Temos também o processo TIG, tá, pessoal? Tem o processo também de soldagem de arco submerso, tá? Então, no momento que o inspetor de soldagem ele vai fazer um mapa do que ele vai precisar qualificar dentro da empresa, ele verifica, tá? Quais são os equipamentos que a empresa tem, tá? Para quê? Para que em cima daquilo ele faça um estudo em cima do que a empresa pode estar utilizando para soldar essa peça, tá? Ele não vai qualificar nada em cima de um processo que realmente a empresa não tem. Vamos dizer assim, a empresa só tem máquinas para soldagem MIG-MAG, vou ter que qualificar no arco submerso. Não. Ele vai olhar a capacidade da empresa e vai ver se o processo de soldagem que ele vai executar, tá, atende aquele determinado produto. Então ele vai fazer isso, tá? Pessoal, algumas coisas parecem óbvias, tá? Mas quem não está na área pode ter essa dúvida, tá? E o objetivo aqui da aula é realmente sanar essas dúvidas aí em todos os níveis, tá? Então vamos lá. Outro ponto que ele vai avaliar é o tipo de gás de proteção, tá? Utilizado nos processos MIG-MAG, tá?
E o processo TIG que a gente está dando como exemplo aqui, tá, pessoal? Pode ser um gás inerte ou pode ser um gás ativo, tá? Mas esse não é um tópico para essa aula agora, tá? Então ele avalia o tipo de gás que tem que ser utilizado no momento da soldagem, tá? Outro ponto que ele analisa aqui é as características elétricas, tá? Que no processo MIG-MAG, tá? Ele fica dentro das características, vamos lá, curto-circuito, globular e spray, tá? Também tem os processos arco pulsado, tá, pessoal? Pulsado, micropulsado e por aí vai, tá? Então as características elétricas, tá? O processo MIG-MAG são esse: curto-circuito, globular, spray e pulsado, tá? Algo que não existe aqui no eletrodo revestido, tá, pessoal, do arco submerso em si, tá? Outro ponto aqui, tá, que ele vai avaliar é a posição de soldagem, tá, pessoal? Essa posição de soldagem aqui, ela é muito importante, tá? Porque dependendo do que o inspetor de soldagem venha a qualificar, tá, com base na necessidade e demanda da empresa, ele precisa avaliar se essa posição de soldagem aqui, tá, que a empresa for executar, tá, vai atender no momento que ele qualificar os processos de soldagem, tá? O inspetor de soldagem nível 2, ele vai analisar todos esses tópicos, tá? Mas ele não está limitado a isso, tá, pessoal? Ele pode estar olhando bem mais informações do que essa. Eu estou citando só as principais aqui, tá? Então vamos lá. A empresa abriu a demanda. Vamos ajeitar aqui. Depois que ela abriu a demanda, tá? O inspetor de soldagem nível 2, tá, entra na jogada para avaliar todos esses tópicos aqui, deste tipo de soldagem até a posição de soldagem, tá? Não limitada apenas às estas, tá? E a partir disso, pessoal, o que o inspetor de soldagem nível 2 faz, tá? Eu acho que dá para nós fazer melhor aqui, ó. Inspetor de soldagem, então, bota aqui o que ele avalia, tá? Então vai estar aqui o que ele avalia, tá? Depois dessa avaliação que ele faz aqui, fica como ele procede daí, tá? Depois vamos arrumar aqui, pessoal, o que ele avalia e o que ele e como ele procede. Vamos colocar uma cor diferente aqui, pessoal, só para ficar melhor visto, tá? Agora, pessoal, como ele procede, tá? Então, no momento, então, que ele avalia todos esses pontos aqui, para mais ou para menos, tá? Como ele procede? Ele vai fazer, tá? Ele vai fazer uma lista de itens a serem comprados, tá? Ou separados dentro da empresa. Para que isso? Para para ele vir acompanhar as soldagens, tá? O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Nessa lista que pode conter, ele vai colocar aqui: eu quero o material, vamos lá, um ASTM A36 para qualificar o teu procedimento. Aí ele pode entrar um pouquinho mais além. Ele vê assim: eu quero o arame de soldagem, vamos dar um exemplo aqui, E71 T1C, tá? Esse aqui é uma classificação do arame, tá, pessoal? Então não precisam cair a fundo, tá? É só para vocês terem um entendimento aqui bem razoável, tá? Então ele vai decidir qual que é o material, tá? Com base no projeto e a demanda do cliente. E em cima disso ele vai citar que ele quer o arame de soldagem tal para soldar aquele determinado material, porque ele avalia
qual arame tem resistência mecânica para suportar aquele material no momento que ele começar a trabalhar, tá? Ele vai definir também qual que é o gás de proteção que deverá ser usado, tá? Geralmente é o CO2, tá? Que eles utilizam nesse processo aqui, tá? Aí ele vai passar também as dimensões dos materiais a serem cortados e preparados antes de ser executada a soldagem, tá? O que eu quero dizer aqui, pessoal? No momento que ele manda a listagem dos materiais, tá? Materiais, tá? Quando ele manda a listagem dos materiais, qual tipo de arame a empresa precisa até lá, qual tipo de gás de proteção, tá? Que deve ser utilizado, tá? Ele manda isso para a empresa, tá? As dimensões também dos corpos de prova a ser preparado. O que a empresa faz? Quando ela recebe essa lista, ela começa a correr atrás de todos esses materiais. Para quê? Para começar a soldagem? Não, tá? Ou seja, nessa etapa, o inspetor de soldagem ele só passou para a empresa, tá? O que ele precisa para qualificar esse procedimento, tá? No momento que ele passa para a empresa todas essas especificações, a empresa separa esses materiais, tá? E logo após avisa o inspetor de soldagem nível 2, ó, teu material tá todo separado, é só você vir fazer o acompanhamento da soldagem do pessoal, tá? Então vamos lá, no momento que esse material já está todo separado, tá? O inspetor de soldagem, tá? Nível 2, tá? Em alguns casos é utilizado nível 1, tá, pessoal? Mas tem uma resolução agora da FBTS, se eu não me engano, para qualificação de procedimento de soldagem, é só com o nível 2 acompanhando, tá? Mas enfim, tá? Vou colocar aqui. Inspetor de soldagem nível 1, após ser parado os materiais pela fábrica, vírgula, ele vai até a empresa para fazer o acompanhamento do processo de soldagem. Tá ok, pessoal? Então ele pega, ele se desloca até a empresa, tá? Ele se desloca até a empresa, então ele vai lá com seu calibre de solda, tá? Vai com todos os seus equipamentos lá para acompanhar a soldagem que tem que ser feita no chão de fábrica, tá? Por quê? Porque sem esse acompanhamento do corpo de prova soldado, tá? Sem ele ser enviado para o laboratório, que a gente vai chegar aqui a pouco, sendo aprovado tudo o que precisa em termos de ensaios mecânicos também, a qualificação do procedimento ela não vai sair, tá? Então vamos passo a passo aqui, tá? Então ele foi para, depois de separar os material pela fábrica, ele vai até a empresa para fazer um acompanhamento do processo, tá? Então vamos lá, outro ponto aqui. Chegando lá nessa empresa, o que ele vai fazer? Ele vai buscar, tá, o melhor soldador que tem na empresa, tá? Então no momento que ele encontrar o melhor soldador que ele tem na empresa, tá? Ele vai separar não, ou vamos usar esse termo, vai separar os corpos de prova, tá? Para o melhor, vou botar aqui o melhor, entre aspas também, tá, pessoal? O melhor soldador da empresa, vai separar os melhores corpos de prova para o melhor soldador da empresa executar a soldagem, tá, pessoal? No momento que ele separar, tá, esses corpos de prova, ele vai começar o acompanhamento do processo, tá? Então vai estar lá a peça bonitinha para ser feita a soldagem, tudo certinho, tá? E ele vai olhar para o soldador e vai dizer o seguinte: soldador, prepara tudo aí que eu vou preparar minhas documentações e vou começar a registrar tudo o que você vai fazer. Por quê, pessoal? Porque esse registro, tá? Essa anotação, esse registro que ele vai fazer, ele vai entrar, tá? Ele vai entrar nesses documentos que vão dar base para a qualificação da EPS, tá? Que é o procedimento de soldagem, tá? Então, pessoal, sabendo disso, tá? No momento que ele vai dar um ok para o soldador, tá? Para o soldador começar a executar a soldagem, ele vai começar a preencher este relatório aqui, tá? Tem até um modelo aqui para mostrar para vocês.
Vou abrir ele aqui. Relatório de registro de soldagem, tá, pessoal? O inspetor de soldagem ele vai estar com esse documento aqui totalmente vazio, tá? Ou seja, o que ele vai colocar nesse documento, tá? Primeiramente, vamos entender esse documento, tá? Que é um relatório de registro de soldagem, tá? Ele vai dar um número a esse relatório, a data do qual ele está fazendo o acompanhamento, tá? E o objetivo dessa RRS, tá? Que é o relatório de registro de soldagem, o objetivo dela é uma qualificação de uma EPS, tá, pessoal? Ou seja, de um procedimento de soldagem, do qual, se ela for aprovada, ela já tem um número aqui, tá? E aqui ele já classifica qual que é o processo de soldagem que ele vai acompanhar, qual que é o tipo desse processo, tá? Bom, pessoal, metais de base, tá? Nos metais de base aqui, ele vai especificar, tá? Entre outras informações, qual que é o material que ele está utilizando, tá? Para soldagem. Qual que é a dimensão deste material que ele deu para o soldador soldar lá, tá? Qual que é a classificação desse material perante a norma, tá? Informações muito importantes, qual que é o certificado de qualidade ou o número da corrida do material que ele está utilizando, tá? São todos os documentos que vão compor, tá? Essa qualificação dessa determinada EPS, tá? Desse determinado procedimento de qualificação de processo de soldagem, tá? Então, descendo para baixo aqui, neste exemplo, tá? Ele vai citar quais são os consumíveis de soldagem que ele está utilizando. Então, entre os consumíveis de soldagem aqui, ele vai estar colocando a especificação, qual que é o consumível que ele está utilizando para o teste, tá? Qual que é a forma do produto, aqui está arame tubular, qual que é o fabricante, tá? E de novo aqui, ó, pessoal, qual que é o número do lote, tá? Desse material, muito importante também, tá? Saindo disso aqui, ele vai citar também o que a gente falou anteriormente, qual que é a posição de soldagem, ele vai colocar o soldador executar a soldagem lá, que é a posição 3G ascendente, ou seja, uma soldagem a subir, tá? Se fosse ao contrário, seria uma posição 3G descendente, que o pessoal usa muito pouco, tá? Pela questão da resistência da soldagem, tá? Então ele cita aqui qual que é o pré-aquecimento que a gente falou anteriormente, tá? Então ele diz aqui que antes do teu material ser soldado, tá? A temperatura em fábrica tem que estar maior ou igual a 15 graus, tá? Se o material tiver menor que essa temperatura, tem que pré-aquecer o material para depois ser executada a soldagem. E a temperatura interpasse, quando for soldando um passo em cima do outro, ela não pode ultrapassar 250 graus, tá? Então, pessoal, dando uma geral aqui, tá? Não precisa entrar a fundo. O que eu estou falando aqui é só para vocês conhecer esse documento, tá? Então eu vou listar ele fora a fora para nós ir para o próximo. Então aqui ele vai citar as características elétricas, tá? Do qual vai ser seguido lá, tá? Então pode ver aqui, não tem nenhuma característica ainda, tá? Porque até então ele não acompanhou, tá? Aqui a técnica de preparação do material, ou seja, essa preparação do material e a limpeza que foi feita lá, foi toda através de esmerilhamento, escovamento, tá? Assim por diante. Aqui ele cita o gás de proteção, qual gás foi utilizado na proteção, tá? Dessa pós-defusão, quando foi soldado. Então ele cita aqui que é o CO2, que é o dióxido de carbono. Vazão do gás, tá? Foi utilizado, tá? Vai ser utilizado 14 litros por minuto, tá? Vou ser bem rápido, tá, pessoal? Para não ser muito técnico, tá? Aqui ele vai citar quais instrumentos de medição ele está utilizando, tá? Porque de nada adianta ele está acompanhando a qualificação num processo de soldagem se os equipamentos do qual ele vai utilizar para medição, tá? Não tem identificação, não tem validade de aferição ou quando foi calibrado, tá? De nada adianta. Neste exemplo aqui ele está em branco, tá? Mas no exemplo do teu inspetor da tua empresa vai ter que estar preenchido, tá? Aqui, pessoal, tá? Aqui é a página 2, tá? Aqui ele entra o detalhe da junta soldada, tá? Na verdade, esta figura ele tinha que estar aqui e não aqui, tá? Aqui tinha que estar desenhado só onde está em preto aqui, pessoal, tá? Onde está essas linhas pretas aqui. E a sequência de passe aí sim, era para estar especificada aqui. Mas enfim, o bom é que vocês vão compreender, tá? Então vamos lá. Aqui vai estar a sequência de passe da qual ele vai acompanhar o soldador lá, tá? Isso aqui não está pronto, tá, pessoal? Imagina o seguinte, tá? Vamos voltar para lá. Ele separou os corpos de prova para o melhor soldador da empresa executar a soldagem, tá? Antes do soldador executar a soldagem,
tudo isso aqui que a gente viu na primeira página, tá? Tudo isso aqui ele já vai estar preenchido, porque são informações desde a separação do material lá, tá? Vai estar separado. No momento que ele cair para essa segunda página, aí sim, ele vai estar essa junta soldada aqui, tá? E a sequência de passe, obviamente, ele vai marcar quando o soldador começar a executar a soldagem, tá? Isso aqui nada é padrão, tá? Então ele vai citar o nome do soldador, nesse caso foi o exemplo aqui, o Mariano Peixoto. Qual que é o número do sinete dele, tá? Informação muito importante dentro das empresas, tá? Por quê? Porque no momento que o soldador executa a soldagem, do lado da solda, né, vamos dizer assim, 20, 30 milímetros para o lado, tá? Ele vai aplicar o sinete, tá? Por que vai aplicar o sinete ali do lado da soldagem? Por quê? Porque depois que ele executou essa soldagem em si, pode ter ensaios de líquido penetrante, pode ter ensaios de ultrassom, de partícula magnética, e se tiver alguma falha ali, tá? Essa falha ela já vai para o relatório de desempenho do soldador. Opa, o soldador lá está falhando demais. O que vamos fazer com isso? Geralmente assim, as empresas elas têm um plano, tá, de recuperar esses soldadores, mandando eles para a escolinha, tá? Para quê? Para reaprender as técnicas, não. Para, vamos dizer assim, para refinar as técnicas que até então o soldador está deixando passar, a ponto do defeito ficar na peça, tá? Porque defeitos, pessoal, defeitos é o seguinte: no momento que começa a dar essas descontinuidades, o defeito é prejuízo para a empresa, tá? Por quê? Porque a empresa vai ter que remover aquele defeito, vai ter que refazer a soldagem, tá? Então é tudo custo, tá? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, tá? Então é esse motivo de cada soldador ter o seu sinete, tá? Então vamos lá. Pessoal, aqui para baixo, tá? Aqui tá os parâmetros de soldagem, tá? Como vocês podem observar, aqui o soldador nesse exemplo já executou, já soldou tudo, vamos dizer assim, os passes que precisava para esse determinado material, tá? Então vamos lá. O primeiro passe que ele executou, tá? Da primeira camada, tá? Qual que foi o processo que ele utilizou? Foi o processo de arame tubular. Qual que foi o consumível que utilizou? O diâmetro desse consumível. Qual que foi o gás de proteção que ele utilizou? O tipo de corrente também. E as informações importantes aqui, pessoal. Qual que foi a amperagem, tá? E a voltagem que ele utilizou em cima de cada passe. Essas informações são muito importantes, tá? Porque se essa peça vier a passar lá na frente por ensaios mecânicos, dentro dessas características elétricas aqui, o inspetor de soldagem ele vai colocar, opa, a voltagem e a amperagem ideal é de tanto a tanto para essa peça, pelo menos para o primeiro passe, e assim por diante. Aqui vai estar especificado quantos centímetros por minuto ele avançou, tá? Caso o processo for automatizado ou for utilizado o robô, também pode ser transferido essa informação para a máquina. Então, saindo daqui, aqui vai estar especificado qual que é a espessura em milímetro que ele atingiu cada passe que ele acabou dando e qual que foi a largura de cada passe, tá? Pessoal, de novo, isso aqui é muito técnico, tá? Mas estou passando no geral para vocês terem o conhecimento mesmo. Se apertou, volta para esse vídeo, vê os detalhes dele, tá? Se isso aqui não interessa, passa o vídeo para frente. Pode ser que no assunto um pouquinho mais para frente saia desse assunto que você não queira entrar muito técnico, tá? Mas a questão é, vai ficar disponível para vocês conseguir acessar e ter uma base de como é feita essa qualificação de procedimento, tá? Então vamos lá. No momento que ele acompanhou os processos de soldagem aqui, pessoal, tá? Está pronto, tá? Está pronto o processo aqui. Então ele vai ter a assinatura do inspetor nível 2 aqui e da fiscalização se for o caso, tá? Mas enfim. Falamos do documento Relatório de Registro de Soldagem, a RRS, tá? Então vamos lá. Separou os corpos de prova para o melhor soldador da empresa executar a soldagem, tá? Ele executou a soldagem, matou esse processo, tá, pessoal? O que ele vai fazer agora, tá? Ele vai separar os melhores corpos de prova soldados, tá? E ele vai fazer, obviamente, ele vai executar o ensaio visual de soldagem, tá? Então ele vai separar os melhores corpos de prova soldado
e vai fazer um ensaio visual de soldagem na busca por descontinuidades. Descontinuidades ou defeitos, tá, pessoal? Para que seja reparado e logo após seja enviado para o laboratório de ensaios, tá? Então vamos lá, pessoal. Ele separou os melhores corpos de prova que foi soldado pelo soldador, tá? E vai fazer um ensaio visual de soldagem na busca por descontinuidades para que seja reparado, tá? E logo após esse processo, tá? Ele vai enviar esse corpo de prova para um laboratório, tá? Onde no laboratório será executado ensaios como, por exemplo, ensaio de tração, tá? Ensaio de dobramento. Vamos lá, pode ser executado também ensaio de ultrassom em alguns casos, tá? Entre outros, tá? O objetivo aqui qual que é, tá? É verificar se essa determinada solda, essa determinada soldagem que o soldador fez em fábrica e o inspetor acompanhou, ela tem os requisitos mínimos de qualidade para que então daqueles dados que ele acabou de acompanhar, possa ser gerada a qualificação do procedimento de soldagem, tá, pessoal? Então pode ver, ele acompanhou todo o processo aqui, pegou o código da peça, o tipo de material, tá? E por aí vai, acompanhou os parâmetros de soldagem, tá? A partir desse momento, bum, mandou para o laboratório. Lá o laboratório vai fazer todos os ensaios, e se passou por todos esses ensaios, tá? O laboratório vai mandar o laudo dizendo que está tudo ok, porque se não tiver ok, ele vai refazer o acompanhamento da qualificação no processo de soldagem, como fazendo um novo teste com o soldador, tá? Até chegar na peça ideal, tá? Até chegar nos parâmetros ideal. Porque no momento que chegar nos parâmetros ideais, o laboratório ele vai fazer um ensaio, tá? No momento que ele executar os ensaios em si, ele vai mandar o laudo dizendo que está tudo ok. E a partir disso, o inspetor de soldagem nível 2, ele já tem os dados suficientes para quê? Para ele gerar a própria EPS, tá? Que é a especificação no procedimento de soldagem. Porém, antes de chegar nela, tem um documento muito importante, tá, pessoal? Que é o documento chamado de RQPS, tá? A RQPS, ela dá base para o documento chamado EPS, ou seja, ela é um registro de qualificação de procedimento de soldagem, tá? Ou seja, as informações que a gente pegou no outro relatório lá, no final das contas, ela vai vir para esse documento aqui, tá? Do qual ele vai especificar de novo metais de base, características elétricas, porém vai ter campos mais detalhados aqui, tá? Vai dizer qual metal de adição utilizou, tá? Nesse documento modelo aqui estamos utilizando um outro arame em si, tá? Mas se fosse no processo real, nós ia estar falando do mesmo processo, tá? Passando disso aqui, ele vai também falar da posição de soldagem que foi utilizado, tá? Parâmetros de soldagem, tá? Ele vai estar citando tudo abaixo aqui, quais foram os parâmetros de soldagem utilizados na peça em si, tá? Aqui tá os detalhes da junta, sequência de passo, tá? Aqui, obviamente, vai estar essa imagem aqui, tá, pessoal? Ele vai estar passada nesse outro relatório aqui, que está em branco, ele vai estar citado aqui na sequência de passe, tá? Logo abaixo, ele vai estar falando aqui o seguinte: o ensaio visual foi executado? Foi conforme a norma ASME, edição 2017. Um exemplo aqui, foi aprovado pela aparência. Teve mordedura? Não, está isento de mordedura. Teve porosidade? Não, está isento de porosidade. Convexidade? Também não, está aprovado, está dentro dos limites. E qual foi o inspetor que examinou aquilo, tá? Se vocês olhar para baixo aqui não tem nada, tá? Porque esse ensaio aqui não foi requisitado, tá?
ou seja, a norma não pediu, então por isso que o nível 2 não solicitou para o laboratório. Aqui o ensaio de tração, tá, pessoal? O ensaio de tração aqui, ele mandou para o laboratório exemplo aqui, chamado Nijuí, que emitiu os laudos 176 e 177, tá? Do qual foi aprovado, ok? Com base que o local de ruptura foi no metal de base, tá? Ou seja, o material foi soldado, foi colocado como ensaio de tração, e aonde rompeu não foi na soldagem que foi feita, mas sim no material. Então quer dizer que tá ok, tá? Porque se aqui tivesse ruptura no metal de adição, tá? Seria problema, ou seja, estaria reprovado. Ensaio de dobramento aqui, pessoal. Temos 4 ensaios de dobramento, todos aprovados, tá? Tá o número do relatório, qual que foi o laboratório que fez, tá? Para baixo aqui tem outros ensaios do qual não foi aplicado. Não foi por quê? Porque a norma não pedia, senão obviamente estariam citados aqui, tá? Na próxima página aqui a mesma coisa, pessoal. Teve ensaio de impacto? Não teve, tanto é que está em branco. Teve ensaio de dureza aqui? Também não teve, porque pode ver, ó, os campos estão tudo em branco, tá? E aqui logo abaixo, pessoal, vai estar citado aqui o nome do soldador que fez, qual que é o número do sinete dele, tá? E todas as assinaturas aqui, tá? Aí sim, se todos os ensaios forem aprovados, tá? Esse registro de qualificação de procedimento de soldagem, tá? Ele dá suporte para que o inspetor gere o documento único, chamado de EPS, tá? Que é o procedimento, que é a especificação do procedimento de soldagem, tá? Então vou apagar esses dois aqui, pessoal, tá? Não vou salvar nada aqui. E agora nós vai para EPS, tá? Para vocês entenderem, tá, pessoal? A EPS, tá? Ela é o documento final. A partir disso aqui, não tem mais nada, tá? Então esse documento aqui nada mais é do que o resumo do que a gente viu anteriormente, tá? Então vamos lá. Aqui está citando o número da EPS, tá? A data que ela foi qualificada, tá? E vamos lá, o processo que foi utilizado aqui, nesse exemplo, claro, né, pessoal, a gente não está fazendo um vínculo com os outros documentos, tá? Para os números bater, tá? Então aqui ele vai estar citando qual processo de soldagem foi utilizado, tá? Qual que foi a RQPS de cobertura, tá? Que está cobrindo esse documento. Nesse exemplo aqui tá certo, tá? É 010/20. E aqui vai estar citando, ó, pessoal, qual que é o detalhe da junta. Ou seja, a junta foi preparada nessas dimensões, tá? Do qual, após pronta, a junta soldada ficou nesse estilo aqui, ó, tá? Teve o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo passo, tá? Pode ser que a sequência aqui não esteja correta com as outras, tá? Mas estamos citando só um exemplo, tá? Então vamos lá. Aqui vai estar citando qual metal de base, de novo, características elétricas, qual que foi o metal de adição utilizado, a técnica de soldagem utilizada também, qual que é o gás de proteção que foi utilizado aqui, pessoal, tá? Qual que foi o pré-aquecimento utilizado, tá? Teve tratamento térmico na peça? Não, não teve, só teve pré-aquecimento, tá? Qual que foi a posição de soldagem, tá? Que essa EPS está cobrindo aqui, tá? Saindo daqui, pessoal, ele vai estar citado aqui, ó. Quais que foram os passos de soldagem executados, tá? Se vocês notarem bem, no outro documento lá, a gente tinha uma lista de 8, 9 passos de soldagem, tá? Que no primeiro passe de raiz, tá? Ele vai ter que utilizar o processo MAG, nesse exemplo. O consumível vai ter que estar utilizando isso aqui, é o ELD 76. Pode estar utilizando na dimensão, tá? Do diâmetro de 1 a 1.2. E vai estar citando aqui também, pessoal, qual que é a amperagem e a tensão que ele vai executar quando for passo de raiz, tá? E a velocidade que ele tem que adotar, o soldador tem que adotar, tá? Depois, no momento que chegar no enchimento e acabamento, ele vai dar outras métricas aqui, tá? Então, saindo dos parâmetros de soldagem, tá? Aqui entra as observações, tá? Normais, que cada inspetor de qualidade pode estar citando algo interessante para que seja adotado. Feito isso, pessoal, vai estar aqui a assinatura do nível 2, tá?
e dos outros pessoais que fazem parte da empresa ou da certificadora ou fiscalização do cliente que está em fábrica, tá? Acompanhando essa soldagem. Então, pessoal, sobre EPS é isso aí, tá? Sobre como faz a qualificação do EPS, tá? Então, vamos lá. Espero não ter sido exaustivo aqui. Então, vamos voltar lá para nossa aula aqui, tá? Então, vamos recapitular ela aqui, ó. Especificação de procedimento de soldagem, ou procedimento de soldagem, como o pessoal conhece, tá? Primeiro, a empresa, ela tem a demanda, ela abre a necessidade. O inspetor de soldagem nível 2, da Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, tá? Que é a qualificação mais normal hoje do país, tá? Mas tem qualificações internacional que demandam de inspetores certificados internacionalmente, tá? Então, no nosso caso aqui, inspetor de soldagem nível 2 qualificado pela FBTS, tá? E o que ele avalia? Ele avalia os tipos de soldagem, metais de base, normas, etc. Para quê? Para que ele consiga proceder com uma lista de materiais a serem comprados e separados pela empresa. Para quê? Que após isso, tá, o inspetor de soldagem, tá, ele consiga se dirigir até a empresa, tá, para fazer o acompanhamento de soldagem em fábrica, tá? Do qual ele chegando lá, tá, ele pega o melhor soldador para executar a soldagem dessa peça, tá? Que após ele escolher o melhor soldador, ele separa os corpos de prova, obviamente já estão separados, tá? Para o soldador executar a soldagem. Aí o soldador executou a soldagem, tá? Ele fez o registro dele lá na RRS, tá? Que a gente viu anteriormente. Então ele fez todas as anotações dele. A peça está soldada e ele vai verificar, ele vai fazer um ensaio visual sobre essa peça. Verificar se não tem uma descontinuidade, tá? Ou algum defeito, para que seja removido. Mas se tiver descontinuidade, ele vai remover, tá? Se der para aproveitar a peça, ele vai aproveitar, tá? E o que interessa é que após essa peça aprovada e validada por ele, tá? Ele vai pegar esse material que nós chamamos de, alguns chamam de peça, outros chamam de corpo de prova. Ele vai pegar esse corpo de prova e vai enviar para o laboratório, tá? Aí o laboratório ele vai executar os ensaios, tá? Como por exemplo saída de tração, dobramento, ultrassom, se for o caso. E após aprovado, tá? Tá? O inspetor de soldagem nível 2, ele vai gerar o documento chamado de RQPS, tá? Que é o registro de qualificação de procedimento de soldagem, tá, pessoal? Esse documento a gente viu anteriormente, tá, pessoal? Então ele gerou esse documento, tá? Por quê? Ele gerou porque o laboratório aprovou essa peça em si, tá? Porque se não tivesse aprovado, ele ia ter que voltar na empresa, fazer novos corpos de prova, acompanhar a soldagem de novos corpos de prova, para que daí sim enviasse para o laboratório até chegar na aprovação dessa peça, tá? Então vamos lá. Então ele aprovou, o laboratório aprovou a peça, o inspetor de soldagem nível 2, ele gerou o documento chamado RQPS, tá? Que é o registro de qualificação de procedimento de soldagem, tá? Ponto. Após isso, tá? Ele vai gerar a famosa EPS, tá? Que é a especificação de procedimento de soldagem, tá? Ou procedimento de soldagem, tá, pessoal? Acho que eu vou botar aqui entre parênteses. Ou procedimento de soldagem. Feito isso, pessoal, tá? Feito isso, tá? Ele avaliou o processo, como ele procedeu, tá? E aqui ele gerou o último documento, tá? E para finalizar, ele envia esse documento ao cliente que abriu a demanda, tá? Que chegando no cliente esse documento lá, ele já pode estar enviando, tá? Para o cliente dele, dizendo, ó, eu tenho a qualificação desse procedimento aqui,
Tá tudo prontinho. A questão de procedimento de soldagem tá tudo atendido aqui. O objetivo aqui não é ensinar vocês como qualificar um procedimento de soldagem, até porque isso é feito por inspetores de soldagem qualificados, tá? Mas eu espero que vocês tenham compreendido como a empresa abre essas demandas, como o inspetor de soldagem nível 2 avalia antes de fazer essas qualificações, tá? E qual que é o processo que se dá até esse documento estar aprovado, tá? Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa um like, tá? E se desejam mais conteúdos voltados a dúvidas mais específicas, deixe no comentário, que a gente vai ter o maior prazer de estar fazendo conteúdo voltado, tá, à necessidade do mercado. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço e até mais!